Que alegria! A gente está reunido mais uma quarta-feira para ouvir os ensinamentos do nosso mestre. Hoje quem vai fazer a explanação é o nosso irmão Fábio, continuando o capítulo. Boa noite. Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje é sobre a indulgência, né? Que ele vai falar. Hoje a gente vai ter a Fernanda, que vai fazer a leitura inicial. Dessa vez. Então, pessoal, hoje eu vou ler uma mensagem número 16 do livro Astronautas do Além, de Francisco Cândido Xavier. A mensagem se chama A Lâmpada Acesa. A vida pode escurecer ao nosso redor, mas se mantivermos a lâmpada acesa, os contornos das criaturas amadas não desaparecerão nas trevas. O entendimento é a lâmpada mental que carregamos no escafandro do corpo, como o escafandrista carrega a sua no fundo do mar. Deixemos que a lâmpada se apague e não veremos mais nada ao nosso redor. O mundo em mudança é como um dia de eclipse solar. Quando menos se espera, o sol se apaga no céu e as trevas invadem a terra. A evolução se acelera em nossos dias e o carro da vida se precipita em solavancos e curvas inesperadas. Precisamos de equilíbrio e firmeza para nos mantermos em nosso lugar e da luz do entendimento para clarearmos o caminho. Em casa, com os familiares, no serviço, com os companheiros, na rua, com a multidão, a todo momento nos defrontamos com surpresas atordoantes. Os costumes se modificam, a velha rotina se quebra, as normas do relacionamento humano se subvertem. É o mundo que está mudando e, por mais que tudo nos pareça errado, a verdade é que ele muda para melhor, sob o impulso irrefreável das leis da evolução. Até agora nos orientamos, apesar das lições milenares do Evangelho, pela moral egocêntrica da importância pessoal. Os conceitos de honra e dignidade que cultivamos são heranças bárbaras. O melindre, a susceptibilidade exagerada, o auto-respeito doentio, a autoconsideração orgulhosa criavam conflitos insanáveis por toda parte. Esposas e filhos não eram companheiros, mas escravos, e às vezes até mesmo objetos. Falávamos em indulgência e compreensão, mas como tiranos que só as desejassem para si mesmos. Hoje a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Os imperativos da indulgência decorrem da necessidade de convivência. Compreender, perdoar e ajudar é a única maneira de cumprirmos os nossos deveres de pais, de filhos, de irmãos, à luz dos princípios cristãos. Um século e uma década após a mensagem de José, na França, Emmanuel precisa nos dar uma nova mensagem a respeito da indulgência, procurando acordar-nos para mantermos a lâmpada acesa. Obrigada, Fernanda. Agora vamos fechar nossos olhos um momento, nos recolher, levar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco essa noite, trazendo paz, esperança, calentando nossos corações. Pedimos também a equipe espiritual que nos ajude com suas energias, auxilia e intua o nosso irmão Fábio, que vem trazer as mensagens hoje do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Satisfação poder estar aqui com vocês nessa casa, mais essa quarta-feira. E eu gostaria de fazer a leitura de um texto aqui, que eu acho que se relaciona bastante com o que a gente vai discutir logo mais à frente. Antônio Sobreira, a caminho da garagem onde mantinha pequena frota de caminhões, foi ver a mãezinha doente, que lhe pediu, logo após rápidos instantes de conversa: meu filho, tenha cuidado contra a irritação. Em nossa reunião espírita de ontem à noite, nosso velho amigo Silvério Barcas desencarnou num ato de imprudência. Conclamou a todos trabalhasse contra a cólera. E você tem estado muito nervoso. Não se aflige, mamãe, respondeu sorrindo. Entretanto,
Mal dera alguns passos na rua, foi procurado por um motorista que lhe disse: Seu Antônio, venha depressa. O Avelino, seu irmão, atropelou seu filho. Indignado, o sobreiro entrou no veículo como fera, e daí a minutos estava de novo à frente da casa. Aglomerava-se o povo em torno da larga mancha de sangue. Avelino, o seu irmão, dirigiu-se para ele e rogou transtornado: Antônio, perdoe-me. Vinha passando em marcha regular quando Antoninho atravessou. Foi questão de segundos. Onde está meu filho? Gritou o sobreiro. Uma senhora logo afirmou que o menino acidentado fora conduzido no colo materno para o hospital, junto de 2 médicos que haviam passado momentos antes. Você pagará tudo, falou o sobreiro aos berros para o irmão. Arranjei o caminhão para você a fim de matar a fome da sua família, e você mata o meu filho? Mas você hoje me paga tudo. E sem ouvir mais nada, avançou contra o pobre motorista, aos murros, deixando-o no chão, com várias escoriações e equimoses. Em seguida, cego de fúria, toma o automóvel, mas, atingindo o hospital, encontra na portaria a esposa sorridente com um filhinho feliz. Graças a Deus, diz ela ao esposo, nada aconteceu. Antoninho não teve um arranhão. E o sangue no asfalto? Pergunta a sobreira, varado de assombro e remorso. Somente então veio a saber que o sangue pertencia ao cachorro de estimação, o Totó, que acompanhava o menino, e que os médicos que haviam atendido, de passagem, eram ambos veterinários. Naquele instante, sobreira, recordando as palavras de sua mãe, não pôde sofrear as lágrimas de arrependimento. Hoje nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e coincidentemente a nossa mensagem de abertura era a mensagem 16 do livro, e esse item, a indulgência, é o item 16 também desse capítulo. E aí a gente começa já fazendo uma pequena reflexão acerca dessa história que a gente acabou de ler e faz um questionamento. Será que isso acontece na nossa vida? Será que comportamentos desse tipo nos acontecem no nosso dia a dia? Já é algo para a gente começar a refletir, né? O título do capítulo diz: Bem-aventurados misericordiosos. Misericordiosos são aqueles que praticam misericórdia. O que é misericórdia? Né? É a dor, é o ato de sentir dor e solidariedade à tragédia pessoal de outrem. Isso é misericórdia. É você se sensibilizar com o sofrimento daquele que está ao seu lado e se solidarizar a esse sofrimento. Isso é misericórdia, né? E o que é indulgência? Que é o que nós queremos falar, né? A indulgência é a disposição para a gente perdoar as falhas e erros alheios daqueles que estão ao nosso lado. É a absolvição de pena, né? De ofensa, de dívida. Isso é indulgência. Quem tem esse comportamento é indulgente. Eu gostaria de perguntar para vocês aqui em uma situação. Esse mundo que nós vivemos é um mundo perfeito? Ou é um mundo que ainda tem muito que se aprimorar, que melhorar? E os habitantes que aqui estão, sejam encarnados, todos esses que a gente consegue ver através dos olhos materiais, ou ainda desencarnados. Como que são esses indivíduos? Bom, se nós somos filhos de um mesmo Deus, de um Criador, nós somos criados de mesma maneira, né? Da mesma maneira. E se nós estamos no orbe terrestre, é porque nós temos mais ou menos o mesmo padrão de evolução, né?
E como que é esse padrão de evolução que nós temos aqui? Será que é dos mais aprimorados ou é um processo em aprimoramento? Ou ainda temos indivíduos perfeitos? A gente tem um ditadozinho que diz assim, né? A gente tem dois tipos de encarnação. Aquele indivíduo que está em missão, se ele é um missionário, ele já tem um grau de elevação e aperfeiçoamento muito elevado, né? Ou aquele ainda que está espiando, está em expiação, está em provação. Que tipo de indivíduo que nós somos? Nós somos missionários ou ainda estamos em aprimoramento? Né? Então, nessa reflexão, a gente começa a pensar que se nós estamos em aprimoramento, de onde é que nós vemos? Né? Das reencarnações que nós já tivemos, como que são o desenvolvimento dessas reencarnações? É um processo de lapidação que está acontecendo ao longo dos anos. Né? Bom, a gente sabe que tem alguns indivíduos mais adiantados, mesmo nesse processo de burilamento, de aperfeiçoamento, tem alguns indivíduos mais adiantados e tem outros menos adiantados. E isso faz parte, né, de onde nós estamos inseridos e, de certa forma, da normalidade da sociedade que nós nos encontramos. Nós sabemos que esses indivíduos mais adiantados conseguem enxergar um pouco mais à frente, já conseguem refletir acerca dos seus atos, das suas posturas, né? Porém, ainda não está num grau de evolução e num processo evolutivo, né, que, digamos, que já beira a perfeição. Mas é importante saber que aquele indivíduo que está mais adiantado, ele tem que ter um olhar diferente em relação ao que acontece ao seu redor. Né? E isso dentro daquilo que a gente vive no cotidiano, das posturas, atitudes em relação ao nosso próximo, em relação ao que acontece conosco, em relação àquilo que está envolvido na nossa vida. Eu estou falando de comportamental aqui. Qual que é o nosso comportamental em relação ao nosso próximo? Eu gostaria de fazer uma exemplificação. Quando você vê duas crianças, né, em desavença, como que normalmente se procede? Né? Normalmente tenta se apaziguar com equilíbrio, né, com ponderação, chama aquelas duas crianças para poder orientá-las, né, e diminuir, acabar com aquela desavença e colocar, por exemplo, um ponto de equilíbrio e normalizar aquela situação. E aí agora eu pergunto, como é que nós procedemos quando nós temos esse tipo de situação com o nosso próximo? Será que é esse comportamento que a gente sempre tem? Será que é esse comportamento que a gente tem de equilíbrio, de sensatez, de apaziguamento? Dessa história que foi lida, né? O que nós podemos pensar a respeito dela? Esse protagonista, Silvério, como é que foi a atitude dele em relação a uma coisa inesperada que aconteceu? Será que foi uma atitude reflexionada ou ele foi um cara extremamente sanguíneo? Né? Do tipo que acontece que a gente, né, bateu, levou. Né? Então, nesse sentido que acho que a gente vai conversando aqui. Né? A nossa sociedade, ela é essa sociedade, por exemplo, sensata, igualitária, né? Honesta, apaziguadora, ou a gente ainda tem o inverso disso no comportamental de todos que compõem esse mundo que aqui estamos. Então, assim, como é que nós havemos de proceder em relação ao nosso próximo e quando o nosso próximo tropeça? É exatamente esse ponto que a gente está falando, da indulgência. Né? Então, nós temos que ter esse comportamento indulgente, né?
de olhar para o próximo e entender que, como uma criança, né, cada indivíduo tem o seu processo de evolução e está num grau de evolução. E aquilo que você consegue, de repente, enxergar em relação a todos que estão ao seu lado, né, no intuito de apaziguar, de amenizar, de ser indulgente, de perdoar as faltas alheias, os acometimentos errados do nosso próximo, é por aí que nós temos que ir, né? É por aí que a gente tem que tentar trabalhar. Quando a gente considera a doutrina espírita, né? Quando a gente considera a doutrina espírita e todas as obras básicas deixadas aqui, né, por Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Enfim, as obras que compõem o arcabouço da doutrina espírita, a gente vai entender que todos os espíritos são criação de Deus e nós fomos criados em igual condição, né, sujeitos às mesmas leis, inclusive as leis de progresso, que nos levará à perfeição. Então, é muito importante saber, né, que todos fomos criados iguais e que esse Pai poderoso nos coloca, de certa forma, em maneira de igualdade, né, não tendo distinção entre um ou outro, e que todos nós somos um processo de aperfeiçoamento que ao longo das reencarnações tenderemos à perfeição. Então, isso já é claro para nós, né? Tem que ficar claro também que esta progressão, ela acontece com esse ciclo de nascimento e morte, né? De estar ora no lado material e ora no lado espiritual. E dessa forma a gente vai experimentando, aprendendo, se aperfeiçoando, né, nesse processo contínuo e eterno. Que a gente está, horas, às vezes, no mundo espiritual e é perfeitamente factível de comunicação o mundo espiritual com o mundo material. Então, e que assim, as leis que nos levam ao progresso, basicamente, elas estão se fundamentando nas leis morais, do qual nós temos um exemplo que passou pela Terra e deixou aqui, através das suas mensagens, através dos seus exemplos, esse ser chamado Jesus Cristo, né, esse caminho de progressão, de aperfeiçoamento. Então, as obras espíritas, elas nos colocam nesse sentido. A indulgência dos irmãos e das irmãs é um sentimento fraterno que nós havemos de praticar e ter para com os nossos irmãos, né? Em que sentido? No sentido de evitar a condenação, de evitar a censura, de evitar a crítica. Pelo quê? Pelas posturas e pelos erros alheios, né? De evitar as observações chocantes, né? De evitar, por exemplo, não só ter manifestações físicas, mas também mentais. Veja bem, eu estou falando para vocês agora e eu estou vibrando as cordas vocais e está tendo um efeito físico, uma propagação de onda que chega até o ouvido de vocês. Esse é um fenômeno físico, está acontecendo agora. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se põe a vibrar contra o nosso próximo, a gente gera também um campo de energia que tende a chegar a esse indivíduo. Entende? Então, por exemplo, se eu vibro, se eu falo mal, se eu censuro, eu estou, de certa forma, colaborando de uma maneira não adequada para aquele indivíduo. E aquele indivíduo é passível como uma antena de rádio da captação de todas essas energias negativas deletérias, né? Então, é muito importante essa postura e entender isso, de que quando eu não vibro
negativamente para o meu próximo, quando eu o perdoo, eu estou praticando a indulgência. Né? Então, nesse sentido, não é que o indulgente não veja os defeitos alheios. Você, como indulgente, pode até ver os defeitos alheios, muito pelo que muitas vezes até se enxerga nos defeitos alheios. Mas a postura de repente, não ser incisivo naquilo que não é colaborativo e não vai agregar para o indivíduo, você não praticar, né? Não divulgar, não falar, não criticar, não censurar, né? Perdoar. Aí você vai estar fazendo de uma atitude positiva para aquele indivíduo. E sem contar que, quando você faz essa propagação de mal, esse mal, ele começa onde? Dentro de você. Dentro de você, né? Outro dia nós estávamos falando com as crianças, né? E estava tratando a respeito de poluição do mar até, né? Para essas crianças. E aí, foi muito legal uma pequena observação. A gente perguntou para as crianças assim, onde começa o mar? E aí, começa lá na praia, começa lá no bueiro que vai para o mar e tal. O mar começa dentro de você. Se você tem a postura de entender que o mar começa dentro de você, você não vai jogar o lixo para chegar lá no mar. Né? E onde é que começa esse processo de indulgência? Dentro de mim. Se eu tenho a proatividade, a benevolência de gerar um sentimento bom, é algo bom que eu propago, o primeiro beneficiado sou eu. Sabe quando você está do lado daquele indivíduo que é meio para baixo, e você fala assim, nossa, só de ficar do lado eu me passo mal, né? Se você passa mal só de ficar do lado, imagine ele mesmo, que gera todo aquele campo vibratório ruim. Entende? Então é disso que nós estamos falando. Sem contar que assim, aquela passagem do próprio Cristo que diz assim, como é que você quer tirar o argueiro do olho do seu próximo se você não vê a trave que está dentro dos seus olhos? O argueiro é um pequeno cisco, a trave é uma coluna de madeira enorme usada em construção. Como é que você quer tirar o cisco do olho do seu próximo se você não vê a trave que está dentro dos seus olhos? Né? A gente tem que ser, de certa forma, muito severos não só conosco, porque às vezes a gente pode pensar assim, não, devemos ser severos conosco e indulgente com o próximo. Poderíamos reformular essa afirmativa. Haveremos de ser severos com os nossos erros. Haveremos de ser severos com nossos erros e indulgentes para com o nosso próximo. Porque aí sim, nós temos um processo de aperfeiçoamento, tanto pessoal, né, em relação a nós, como aqueles que estão ao nosso lado. Né? Sem contar que, se hoje você tem alguma consciência, que era aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né, das camadas, né, de desenvolvimento entre os indivíduos de uma sociedade, alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos, se nós considerarmos, né, que se hoje você tem algum desenvolvimento, isso é momentâneo e é o hoje. O que é que eu fui lá atrás? Será que eu não cometi aqueles mesmos erros que agora eu estou criticando? Entende? Será que eu não fiz as mesmas coisas? Então é muito importante isso, né? Nós ainda temos, mesmo num processo de progressão e de melhoramento, ainda temos muito a progredir, muito a melhorar, temos muito hábitos a modificar. Quem é aqui que não tem hábitos a modificar? Quem é aqui que não tem que melhorar? Né? Eu gostaria de fazer uma leitura de 3 questões aqui com vocês. Eu vou abrir aqui, cadê esse cara aqui? Deixa eu abrir aqui. Aí nós temos o Livro dos Espíritos, que é uma obra básica, né?
O livro dos Espíritos é dividido em algumas partes, das causas primárias, do mundo espiritual, né? E das leis morais, aí vem depois das consolações, né? Então, eu gostaria só de, deixa eu só procurar aqui, eu gostaria de ler uma questão aqui com vocês. Deixa eu tentar aumentar isso daqui. Vocês conseguem enxergar, Fernanda? Nossa. É? Você quer que eu aumente mais ou não? Fábio, eu tenho 21. Tem que perguntar pra você. Pergunta pra cá. Tem que perguntar pra Lá de quem? cá. Do lado de cá. Então tá. Olha essa questão, né, feita por Kardec, né? E o quão inteligente Kardec era, né? Ele pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Mas ele faz um complemento. Ele não termina com o ponto de interrogação ali, né? Ele poderia ter terminado, né? Qual o sentido da palavra caridade? Ponto de interrogação. Mas o que ele pergunta? Como entendia Jesus? Qual o sentido da caridade? Como entendia Jesus? E aí eu volto a falar, por que até essa observação? Qual que é o exemplo de homem que passou na Terra? Quem é o exemplo de homem que passou na Terra que deixou o caminho de evolução? Né? É esse indivíduo chamado Jesus. E ele coloca ali. E ele, os espíritos de escola, né, superiores, eles são muito diretos, né? Simples, direto, objetivo, né? Benevolência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão e ofensas. Simples. Já coloca assim, né? Aí, o nosso codificador, ele coloca esse adendo aqui, ele que colocou, né? O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmão. Então, indulgência, benevolência está dentro de uma lei de justiça, né, junto com amor e caridade, né? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, não a parte física de dar a esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Quer dizer que um bom dia e olhar com o coração iluminado, para quem está do meu lado, é também um ato de indulgência, é um ato de indulgência, né? Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Nós que estamos num processo de evolução, que também somos pecadores e que erramos, né, precisamos ter indulgência também. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados contrariamente ao que se costuma fazer. Isso já acontecia quando ele codificou lá em 1857, quando ele fez esse livro, né? Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação, né? O homem verdadeiramente bom procura elevar em seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E agora aqui a gente faz uma observação. Na realidade, é o comportamental que eu tenho, independente de qual riqueza aquele que está do meu lado tem. É o meu comportamento com eles. É tratar indistintamente com indulgência qualquer que seja. Né? Nesse sentido. Eu vou passar uma outra questão aqui do Livro dos Espíritos. Né? Já falo para vocês aqui.
incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Nós estávamos falando aqui de não ficar, por exemplo, criticando, censurando o comportamental do nosso próximo. Isso que nós estávamos falando, né? E ele pergunta nessa questão, né? Tem culpa o homem por olhar os defeitos alheios, estudar o comportamental e ver os defeitos dos outros? É o que ele está perguntando aqui, né? E aí, a observação que esses espíritos iluminados fazem, né? Incorrerá em grande culpa se eu fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se eu faço isso para criticar e culpar e censurar, né, aí eu estou faltando com a caridade. E aí tem culpa sim, né? Agora, se eu fizer para tirar daí alguns proveitos, para evitá-los, evitar aquele comportamento, se você olha para aquilo e tem um lado crítico, mas não divulga e até analisa a si próprio para você se melhorar, né? Tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Né? Oi? Foi aqui? Não? Tranquilo? Beleza. Eu pensei que fosse a parte espiritual já. Foi assessora da mídia. Eu pensei que fosse a espiritualidade já até não. Né? Então veja bem, importa, porém, não esquecer que a indulgência, para com os defeitos de outrem, é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vedes de vós não podereis dizer o mesmo. Aquilo que eu estou criticando, lógico que isso não acontece aqui, né? Isso acontece, acho que lá na França, né? Aquilo que eu estou criticando não é o que eu faço, né? Isso não acontece aqui, com certeza, né? Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais do vosso semelhante. Se o meio de vos tornar superiores a ele, se lhe censurais de ser avaro, sede generoso. Se ser orgulhoso, sedes humildes e modesto. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazer por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. A gente critica, mas a gente não olha o que a gente faz. A gente critica, fala mal, só que a gente não vê o nosso próprio comportamento e o que a gente pratica no nosso dia a dia. Eu estou falando aqui para vocês, mas assim, eu tomei um monte de puxão de orelha, preparando essa explanação aqui para vocês, porque a mim cabe quase que tudo, o que eu estou falando, esses puxão de orelha cabe todos, Mas vamos ver só mais uma outra questão aqui discutida. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo beleza? Esse lado aqui está meio fresco, está no ar. Esse daqui está na bolsinha. Pedi para o nosso presidente utilizar uns ventiladores aí e tal, Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Como que eu reconheço que esse indivíduo ele está melhorando, Ele está melhorando. Como é que eu reconheço isso? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, a partir do momento que eu começo a entender que o que manifesta aqui é só a parte material e que a minha essência é espiritual, que essa parte material ela é transitória, ela tem o começo, meio e fim, ela vai sucumbir, mas que a minha essência não morre, que eu entendo que o Criador dessa essência é um Deus supremo de amor,
eterno, que eu entendo que eu fui criado simples e ignorante em todo o processo de perfeição, dentro da minha escala de progressão, né? E começo a praticar essas leis desse ser maravilhoso que me criou. Então, eu tendo, né, nesse processo de aperfeiçoamento e de melhoramento. E aí, o nosso codificador ele faz o adendo, né? Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Faz o bem pelo bem. Sabe essa sensação boa que você tem da consciência quando você faz uma coisa boa e você se sente bem com você mesmo? Porque assim, o maior algoz que nós temos é a nossa consciência. O algoz não é o meu cônjuge, não é o meu parceiro, não é quem está do meu lado, né? Eu tenho que procurar viver em paz e livre da minha consciência. Eu tenho que, ao término do dia, ir para a cama e não demorar muito para dormir, porque eu não tenho peso da consciência. Entende? Então, nesse sentido, é fazer o bem pelo bem, né? Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças, nem de credos religiosos. Nós estamos numa fraternidade aqui, pessoal. Na verdade, esse mundo é um grande mundo de irmandade. Existe um ditado que diz assim: eu só vou à frente quando aquele que está do meu lado vai à frente. Olha que coisa interessante. Se eu colaborar para quem está do meu lado ir à frente, obrigatoriamente, por consequência, eu também estarei indo à frente. Agora, não vai ser o meu ego que vai me colocar lá na frente, entende? É muito transitório isso, né? Essa parte material. Olha só, ele coloca uma observação importante aqui. Se Deus me outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito. Você é só um depositário, tá? Que ele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus lhes deu e também pode tirar. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para esmagar o seu orgulho. Olha só a responsabilidade social que nós temos, não só quando estamos diante de quadros de liderança, mas a responsabilidade social pela amizade que nós temos, às vezes pelo conhecimento um pouco mais amplo em relação àqueles que estão ao nosso lado. Nós temos uma responsabilidade, temos uma responsabilidade muito grande. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem aqui que não é pecador? Quem aqui que não tem lá as suas falhas, que não tem o que melhorar, né? E só o fato de amadurecer essa consciência e, de certa forma, ser indulgente para com você e humilde para entrar no processo de admitir as suas falhas e tentar melhorar, é muito importante e é muito bom, né? Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeite, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Muito bonito isso, né? É muito bonito isso. Eu tenho um direito até onde começa o direito do meu próximo.
né? Se o meu próximo vai à frente, por consequência eu vou à frente também. Isso já é deixar a lei divina começar a florescer dentro do próprio coração. Vou passar. Antes de passar, deixa eu escrever. A gente sabe, já estamos caminhando para o encerramento, pessoal. A gente sabe que a falta de indulgência ainda existe no mundo, porque o nosso mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos, e ainda existe esta manifestação de não olhar o próximo com carinho. Mas é importante saber que, assim, como seguidores da Boa Nova de Jesus Cristo, de seus princípios, dos seus procedimentos, ser indulgente é uma característica que é muito importante no nosso processo, evolutivo. Então, olhar para o nosso próximo com um olhar de amor, e quando esse próximo errar, nós termos a paciência e perdoar, relevar, é praticado uma dessas máximas de Jesus Cristo. Qual delas? Ser indulgente, é ser benevolente. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando. Saber que, por exemplo, hoje a gente pode até ter essa consciência, esse olhar, mas em algum momento ali atrás, nós estávamos como o nosso próximo cometendo os mesmos erros. Então, é muito importante ter esse olhar de amor, né? Pessoal, vou passar um vídeo para vocês. Deixa eu ligar minha caixinha aqui. Ele é um videozinho, ele tem as escritas aí.
Sejamos indulgentes. Pessoal, o que eu tinha para passar essa noite nesse sentido. Espero que vocês tenham uma abençoada semana. E quarta-feira que vem nós começamos o nosso mês espírita aqui nessa casa. Então nós temos uma programação, né? São 4 quartas-feiras que nós teremos visitantes aqui. Teremos os nossos palestrantes, eu não lembro. Você fala? Então tá. Fiquem na paz do nosso Senhor. Amém. Obrigada, Paulo. Quanto ensinamento essa noite, né? Quanta riqueza essa doutrina tem. E hoje vai ser daqui um pouquinho mais rica, né? Agora é o momento do passo.